Testamento ensina que, além de existir a igreja em seu sentido universal, de comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos, existe uma coisa chamada igreja local. E o que é a igreja local? É um grupo de cristãos de uma determinada comunidade que se reúne em nome de Jesus. A Bíblia ensina muitas coisas sobre a igreja local. Nesse vídeo, vamos apresentar um dos muitos símbolos que o Novo Testamento usa para nos ensinar sobre essa igreja. No livro de Apocalipse, Jesus aparece para João e diz que as suas igrejas locais são candelabros de ouro. E o que isso significa? O símbolo do ouro é uma coisa bem antiga e representa a preciosidade. Jesus, na verdade, está dizendo que a igreja vale ouro para ele. É claro, né? A igreja é a ideia dele. Ele que disse sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é dele. A Bíblia diz que ele a amou e se entregou por ela. E o símbolo do candelabro? Candelabro é a lâmpada daquele tempo. Significa que a igreja de Jesus tem o papel de iluminar a comunidade onde ela está. Essa é a função dela. Por isso ela é tão preciosa. A igreja tem um papel primordial no reino de Deus. A gente aprende no livro de Atos que é uma igreja local que envia os missionários. E quando um missionário chega onde Deus o mandou, ele começa a ganhar pessoas para Jesus. Depois que ele ganhou alguns, o que ele faz? Planta uma igreja. A igreja, colocada para funcionar, exerce os ministérios e começa um árduo trabalho de implantar uma cultura do reino de Deus em sua comunidade. Ela vai espalhar a justiça, o amor, o perdão e todos os ensinos de Jesus através dos seus diversos ministérios. Quando cada membro exerce o seu papel e está bem ajustado ao corpo, a igreja vai aumentando e amadurecendo naturalmente. E enquanto tudo isso está acontecendo, o que ela faz? Continua enviando mais missionários. E o reino de Deus vai crescendo e a cultura do reino vai se espalhando. Essas igrejas são perfeitas? É claro que não, né? Os candelabros lá do livro de Apocalipse, as chamadas 7 igrejas da Ásia, estavam a maioria uma pior do que a outra. Mas ainda assim são de Jesus. E ele diz que elas são de ouro para ele. Ainda assim são candelabro. São para ele a sua estratégia máxima para iluminar aquelas comunidades. Por que esse entendimento é tão importante? Vivemos um tempo em que o reino das trevas, com a sua cultura, tem ensinado muita gente que eles não precisam ser parte de uma igreja local para servir Jesus. Uma estratégia muito eficiente para enfraquecer os crentes e enfraquecer as igrejas locais. Assim surgem os chamados desigrejados. Eu entendo a situação de muitos desses, pois vários foram profundamente feridos pelos próprios irmãos e dentro do ambiente das próprias igrejas a maioria das vezes. Eu entendo até que muitos desses passaram por igrejas que na verdade nem eram igrejas, eram verdadeiras sinagogas de Satanás. Mas precisamos entender uma coisa, mesmo entendendo esses motivos, a gente precisa compreender o que a Bíblia ensina a respeito da igreja local. A igreja é um corpo. E um membro separado do corpo não é corpo, é um pedaço de carne, ou está morrendo ou já é carne podre. Além de candelabro, além de corpo, a gente também aprende na Bíblia que a igreja local é uma família. E eu queria que você pensasse na sua família de sangue. A gente não abandona uma família por enfrentar problemas dentro dela. Você é sempre livre para fazer isso, mas precisa entender que isso é errado. A Bíblia é clara. A vida da igreja envolve congregar, cultuar junto, ouvir a palavra junto, trabalhar lado a lado. E se você precisa de um texto bem objetivo, bem específico para te dizer com todas as letras, eu cito para você Hebreus 10, 25, que diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Se você diz que segue a Jesus, mas não quer congregar, muito provavelmente você está em uma dessas situações. A primeira é a seguinte: você precisa se arrepender. Você precisa se aprofundar na palavra, entender que você está tendo uma vida em desobediência ao que a palavra ensina e precisa de arrependimento. Eu não estou falando de remorso, estou falando de arrependimento no sentido bíblico, mudança de mentalidade e, consequentemente, das suas ações. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Fugir dos problemas é muito mais fácil, mas a gente não pode fazer isso com a família, não é? A gente precisa encarar os problemas com coragem, enfrentar as situações e resolver. A segunda situação é o seguinte: talvez
você esteja mais interessado em fazer a sua vontade do que a vontade de Jesus. Ou seja, o seu problema é de conversão. Na verdade, você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor. Ele não é Senhor da sua vida, porque você está muito mais preocupado em fazer a sua vontade e não em obedecer a Ele. Os primeiros cristãos, eles aprenderam com Jesus a amar a igreja e se entregar por ela. E esse é o meu convite para você, igrejado ou desigrejado. Aprenda com Jesus a amar a igreja e se entregar por ela. E que venha o reino de Deus e seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus.